Meus irmãos, bom dia mais uma vez, graças e paz. Vamos começar nosso estudo, Nessa manhã, nós estamos vendo o livro de Amós, profeta Amós. Texto, um livro pequeno aqui do Antigo Testamento, para lhe ajudar, fica perto de Joel. O problema é que Joel é menor do que Amós, Exato. Minha irmã Érica, seja bem-vinda, Érica. Deus a abençoe. Antes de Obadias, Menor livro da Bíblia, não é, Obadias? Pronto, então com esse auxílio de Olaci, Ele ama os irmãos, isso é uma declaração de amor. Então ele está ajudando, dizendo que é perto de Obadias, tá bom? Obrigado, Olaci. Você é uma bênção, meu irmão. Hoje a gente vai para o capítulo 2. Nós vamos estudar dos versículos 4 ao versículo 16. Amós, capítulo 2, versículos do 4 ao 16. Vamos ler, meus irmãos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após eles andaram seus pais. Sou eu, irmãos? Eu costumo de fazer leitura alternada. Perdão. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Toda palavra tua, Senhor Deus, é útil, Senhor, para o nosso ensino, para a correção, para a demonstração, para a nossa santificação. Toda a tua lei, Senhor Deus, ela tem proveito. Que o Senhor nos admoeste, Senhor, nos exorta através dessa profecia dada ao teu povo há tantos séculos atrás, mas que continua sendo atual. Porque Deus não muda e a sua palavra, ela permanece, Senhor. E ela é para instrução da tua igreja. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe os pecados. E nos auxilie, Senhor Deus, por meio do teu Santo Espírito, Senhor, nesse estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, disciplina é sempre uma coisa muito difícil, não é? Algo que nos desafia. E nós estamos sempre sendo, de certa forma, chamados a exercer disciplina. Se você é pai, isso é muito recorrente, né? Você precisa, principalmente pai de crianças, pai de adolescentes, né? Alguém está debaixo da sua tutela, você precisa disciplinar. É um desafio muito grande, medonho. Né? Provérbios, esse provérbio que a gente leu agora, pela manhã, diz que o sábio diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Veja, a disciplina precisa ser exercida. E aqui, obviamente, cada pai, de acordo com a sabedoria dada do alto, vai disciplinar os seus filhos. Mas é algo que nos traz um grande desafio. Porque você pensa, ele precisa ser disciplinado, sim ou não? Agora ou depois? Vai ser por meio de uma palmadinha, e aí você fica à vontade, viu, meu irmão? A forma como você vai instruir seu filho. Lá em casa eu tenho um método, né, que a gente tem buscado, é bíblico, viu? É bíblico. E será que é hora de dar um castigo deixando sem uso do celular, ou tirando ele daquele curso, ou daquela atividade que ele gosta tanto? A gente tem sempre esse dilema, esse desafio de não pesar a mão, mas disciplinar. Não pese tanto a ponto de matá-lo, como o sábio vem nos mostrar aqui. E a gente exerce essa disciplina em várias áreas, até no lazer. Você é juiz, um camarada fez a falta, ele merece ser só advertido rapidamente, ele merece tomar um cartão amarelo, ele merece ser expulso. E é interessante, né, nesse tempo aí de Copa do Mundo, você fica assistindo e diz: esse camarada merece um amarelo. Aí o outro diz: merece ser expulso. O outro diz: não, isso é de jogo, segue o jogo. Difícil, esse é um grande desafio para a gente. Você que tem, debaixo da sua autoridade, colaboradores que precisa disciplinar lá na empresa, ele cometeu alguma falta, que tipo de disciplina ele deve sofrer? Por que esse desafio tão grande, essa dificuldade, irmãos? Primeiro, porque no ato de julgar, nós somos impelidos, movidos por pressupostos, valores que nos influenciam. Obviamente, se você vem de um lar, como eu vim de um lar onde a disciplina era rigorosa, meu pressuposto é um. Se você veio de um lar assim mais tranquilo nesse sentido, você vai se utilizar de outros meios. A gente também tem uma onisciência seletiva. O que é isso? A gente é limitado, né? Somos limitados pelos sentimentos, pensamentos e percepções. Não muda a forma da gente disciplinar a partir do nosso estado de ânimo, do nosso sentimento. Né? Se você está mais irado, a tendência é você fazer uma disciplina imediata, mais rigorosa. Você está mais calmo, você tem uma tendência diferente. Você tem alguém por quem você tem uma afeição maior. Então, você diferencia. Esse é mais chegado, então disciplina de uma forma. Às vezes com os filhos, né? Quem tem mais de um filho pode sofrer isso, né? Eita, dá a mesma disciplina, mas de maneira diferente para um filho e para outro, né? O grande ponto, irmãos, é que nós, enquanto seres humanos, somos a nossa própria humanidade, né? Nos mostra que nós temos essa limitação, essa onisciência seletiva. Nós não estávamos no lugar, muitas vezes a gente vai precisar disciplinar por causa de relatos de terceiros, não é? A gente ficou sabendo, então a gente vai precisar exercer disciplina. Eu não estava lá. Então você escuta testemunhas. Então isso já difere, já traz um senso de dificuldade, né? Um agravante, um atenuante. Veja, nós somos injustos por natureza, não é verdade? A nossa natureza é inclinada para o pecado. Isso faz com que todo o nosso processo de justiça ele esteja, muitas vezes, em xeque. Mas ainda preservamos um senso de justiça e de disciplina. É necessário haver disciplina. De certa forma, isso nos remete ao nosso próprio Criador, que nos criou conforme a sua imagem e semelhança.
mas o exercício da justiça é algo difícil. Pela nossa parcialidade, pela nossa vulnerabilidade, que somos movidos por emoções, por sentimentos escusos muitas vezes. Esse texto nos mostra uma faceta desse Deus perfeito, que é um Deus justo. Um Deus que não faz acepção de pessoas. Temos 7 oráculos aqui no início dessa carta, desse livro, dessas profecias. São os oráculos contra as nações. Amós, um profeta levantado lá de Tecoa, lá de Judá, é chamado para o exercício, né, do exercício profético lá no Reino Norte, Reino de Israel. E ele chega em Israel e ele vai proferir sentenças, né, inspirado por Deus, vai começar a sentenciar, a profetizar contra as nações que estavam ao redor de Israel, mostrando aqui esse Deus que é justo e que tem visto todas as injustiças cometidas por todos os povos e por todas as pessoas. Mas eu disse para vocês no último domingo, quem esteve aqui, escutou, que a forma literária é muito interessante, como Amós, ele escreve aqui suas profecias, como ele profere esses oráculos. É como se o cerco estivesse se fechando. Veja, ele está falando sobre a Síria, sobre a Filistia, a Fenícia, está longe ainda. Depois ele começa a proferir ameaças contra Amon, depois fala de Moabe, Edom, né? Edom, Amon, Moabe, então já vai se fechando ali, vai se aproximando cada vez mais. E agora, aí ele vai proferir mais 2 oráculos. Quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 4, ele vai falar contra Judá e contra Israel. Lembrando que havia essa divisão nessa época do Reino do Norte e o Reino do Sul. Mas para fins didáticos aqui, eu quero utilizar de um meio no qual a gente possa falar sobre Judá e sobre Israel, mas quero que você também entenda que são oráculos distintos, mas que acaba tendo uma consequência para o povo de Deus, uma vez que Judá é povo de Deus, uma vez que Israel é povo de Deus. É claro que no epicentro dessa profecia, desse oráculo, está Israel. Porque quando nós chegarmos no versículo 6, até o final do livro, o foco vai ser mais voltado para Israel mesmo. E então, a gente pode caminhar nesse sentido, mostrando aqui as razões pelas quais o juízo virá sobre o povo de Deus. 3 coisas, vamos pensar aqui. Primeiro, o juízo vem por causa do desprezo à lei do Senhor. Segundo, o juízo vem por causa do desprezo ao próximo. Eles não estavam amando o seu semelhante, os seus irmãos. E terceiro, o desprezo à bondade de Deus. Vamos encapsular isso e vamos mostrar essas profecias, observando essas razões pelas quais o juízo de Deus viria sobre o povo. Primeiro é o desprezo à lei do Senhor. Há uma forma ainda, na forma literária, a forma como Amós vai sentenciar aqui tanto os povos pagãos quanto o povo de Deus, ele segue uma mesma estrutura, porque ele vai falar primeiro sobre a origem da mensagem, assim diz o Senhor, essa palavra profética, né? Deus está assinando. Depois vem uma acusação, depois o castigo e, por fim, uma fórmula conclusiva divina. Então, a estrutura segue a mesma, tá bom? Para você se situar aí. O que é que está acontecendo aqui? O povo de Deus, agora a profecia é contra Judá, esse reino do sul, que ainda que infiel, seu fruto estava apodrecendo, enquanto Israel, seu fruto já estava podre. Judá deveria ver o que estava acontecendo com seus irmãos israelitas, que estavam num grau mais acentuado de perversidade, de impiedade, porque eles aderem, se prostram diante de falsos deuses, e a prática da idolatria é mais célere em Israel. Então Judá deveria olhar para Israel tendo como exemplo negativo e um exemplo a não ser seguido.
Na prática, isso deveria ocorrer conosco, né, irmãos? A gente vê um irmão que cai, um irmão que peca, o pecado de uma igreja, e termos isso como uma lição, como um caminho a não ser seguido, um exemplo a não ser seguido. Mas nem sempre o fazemos. Às vezes incorremos na mesma falta, na mesma falha que nós já tínhamos sido advertidos, nós já estávamos vendo, já tem ocorrido. O que é que está acontecendo aqui? As nações vizinhas já estão sendo julgadas e elas desprezam o quê? Os princípios morais. Quando a gente olha para as profecias dadas a Damasco, a Gaza, e a Tiro, e a Edom, e as demais nações aqui, vai falar muito sobre a forma como eles têm tratado os seus adversários, os seus inimigos, desprezando, não considerando aquilo que é a sua integridade moral, sua integridade física. Então, eles extrapolam qualquer limite e cometem o mal contra o seu próximo. Quando a gente chega em Judá, interessante, quando essa sentença chega aos povos pagãos, qual é o critério que está sendo usado aqui? O critério da moralidade, o critério moral. Né? Então, mesmo o povo não tendo essa revelação especial, né, dada por Deus ao seu povo exclusivamente, mas eles têm princípios que Deus colocou dentro do próprio homem, que Deus colocou também na natureza. Então, há limites. Um homem ateu, ele tem limites morais. E isso essa é um calcanhar de Aquiles, né, do ateísmo. Porque eles negam a existência de Deus, negam um ser transcendente, mas eles estão, de certa forma, seguindo certos valores morais. De onde? De onde veio tudo isso? Por que o certo é certo? Por que o errado é errado? Justamente porque Deus colocou esses princípios, esses limites no coração do homem. Né? Então, quando a gente chega agora em Judá, eles estão sendo julgados conforme um critério diferente dos povos pagãos. Qual é o critério aqui? A lei do Senhor. Essa é a lei que está sendo usada. Porque, olhe de novo aí, assim diz o Senhor, a mesma fórmula, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Ou seja, chegou ao limite máximo aqui. Todas as suas transgressões, o cálice transbordou, é hora agora da disciplina. Deus que é justo, santo, sabe a hora certa de disciplinar e sabe o peso correto. Porque imaginemos só, irmãos, Deus que pode destruir toda a humanidade em um sopro. E que ele é ofendido diariamente, diversas vezes. Veja só a capacidade que Deus tem, pelo seu poder, pela sua capacidade e pelo seu senso de justiça. Mas ele tem equidade. Ele sabe como usar o seu poder. Tantos homens e tantas nações aí, por causa do seu poderio bélico, por causa do seu poderio nuclear, né, das bombas lá, ficam ameaçando o mundo. Olha, se eu mirar, vocês sabem o que é que eu posso fazer. Nós estamos aqui diante de um Deus que tem todo o poder, mas sabe como pesar a mão, sabe como disciplinar os seus filhos. O que é que ocorre aqui? O povo está sendo julgado conforme a lei que Deus havia dado. Porque a palavra é muito clara. Eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. O ponto é, qual o critério? A minha lei. Vocês conhecem a minha lei. Eu revelei a minha lei a vocês. A vocês eu enviei os meus profetas. Vocês têm... eu dei a minha lei, por intermédio de Moisés, e Moisés passa ao povo. Então esse povo conhecia a lei do Senhor, e mesmo conhecendo essa lei, estava andando por caminhos tortuosos. Não guardaram os seus estatutos. O guardar aqui não é algo que fica, alguma coisa que você guarda no seu guarda-roupa lá, e depois quando vai procurar, dá aquele maior trabalhão para achar. E você diz, eu sei que está aqui em algum lugar. Acontece com você, né? Eu sei que está guardado lá em casa, mas para achar, meu amigo, esse guardar que leva uma vida prática,
Na Escritura é isso, eu guardo, mas é algo que me traz a praticidade. Eu tenho essa palavra guardada porque ela é o meu parâmetro. A lei do Senhor, é na lei do Senhor que eu tenho caminhado, que eu tenho andado, que eu tenho buscado honrar a esse Deus Todo-Poderoso. Então Deus dá a sua lei para a proteção do povo. Não é para nos proteger a lei? A gente precisa amar a lei do Senhor. Ela revela esse caráter de Deus, né? A lei, ela revela esse próprio Deus que é santo, uma vez que Ele não nos dá uma lei que Ele mesmo não esteja de acordo com ela. Não é que esteja de acordo, Ele tem todo o parâmetro de santidade. Então, a lei é um reflexo do próprio Deus. Acho que é a melhor expressão assim. É um reflexo do próprio Deus que é santo, que é justo e que é bom. E por isso o mandamento de Deus nos mostra o quê? Ame a lei do Senhor. Nós estamos lendo os provérbios aqui, mostrando ame a lei do Senhor, porque através dessa lei, para os santos, né, isso vai ser uma proteção. Ame a minha lei. Judá não estava fazendo isso. Sendo essa exigência maior, o privilégio que Judá recebeu aumenta também o peso da sua culpa. Com grandes poderes, se vê o quê? Grandes responsabilidades. Vocês assistiram Homem-Aranha, né? Veja, é uma grande responsabilidade agora. Eu recebo da lei do Senhor. Veja que grande responsabilidade nós pastores, né? Temos. Nós que ensinamos, presbíteros. Nós que damos aula na escola bíblica. Porque a gente é o primeiro a observar a lei, a estudar a lei. Cada vez que eu vou lendo, meu Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque a exigência sobre Judá era maior. Eles têm essa revelação especial. Mas a gente percebe pela história de Judá como eles foram negligentes. Quebraram os mandamentos do Senhor. Era uma época relativamente até boa para Judá, cujos reis eram Amazias e Uzias, que não foram perversos, mas quando a gente vai ver um histórico assim dos reis de Judá, não chega nem aos pés dos reis de Israel, né? A biografia dos reis de Israel sempre termina assim, e fez o que era mal perante o Senhor. O resumo da biografia, se fosse uma linha resumida, é essa: fez o que era mal perante o Senhor. Quebraram, Judá quebrou os mandamentos de Deus. Eles se voltaram para a mentira, o texto vai dizer isso, né? Rejeitam a lei do Senhor, não guardam os seus estatutos, antes, eles substituem isso pelas suas próprias mentiras, e as próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Veja que aqui ele está mostrando a idolatria de Judá, desses falsos deuses que adentraram a vida religiosa, desse Deus que tinha se revelado como o único Deus. Porque quando a gente olha o livro de Gênesis, capítulo 1, né, Moisés não vai se debruçar a explicar sobre Deus. Mas ele diz assim: no princípio criou Deus, céus e a terra. Ele já é a autoridade. Ele é o único Deus. E aqui, esse povo que tinha recebido essa lei, quebra os mandamentos. Não adorarás o Senhor, a outro Deus. A imagem de escultura, tomar o nome de Deus em vão, nesse misticismo religioso terrível, banal. Baal, Moloque, Astarote, vários deuses invadem a vida religiosa desse povo que recebeu essa revelação especial de adorar o único Deus somente. E quando se desviam da verdade, eles andam na mentira, do auto-engano dos falsos deuses. Eles constroem deuses para si e vivem essa vida de auto-engano. É assim que ocorre também. Muitas vezes, se nós não atentarmos, prestarmos atenção, nós construímos ídolos para nós e acabamos colocando sobre esse mesmo altar o nosso coração. Era isso que Judá estava fazendo. Quem estava andando em pecado, não somente eles, mas os seus pais. Ou seja, irmãos, eles já tinham tido a oportunidade de se voltarem para Deus. Porque os seus pais já estavam andando em caminhos perversos. Eles não tomaram esse exemplo negativo para se corrigirem. Já eram gerações, o povo já estava se corrompendo, o povo já estava caindo em pecado. Sabe qual é o grande problema? É porque muitas vezes a queda ela não é rápida.
O dano não é tão rápido, mas são concessões, você vai abrindo mão de uma coisa aqui, você vai aderindo a outra coisa ali, dizendo assim, não, isso é cultural, isso é aquilo, e os seus valores vão se corroendo, se corrompendo de tal forma que quando você vai atentar, você já está numa letargia terrível. Por isso a importância de estarmos cultuando, de estarmos na igreja. Verdades que a gente tinha esquecido, né? E quando o pastor fala, quando o professor fala, quando o presbítero traz, você diz, eita, é isso mesmo, eu tinha esquecido dessa verdade. Por isso nós precisamos ser lembrados do Evangelho todos os dias. É por isso que nós precisamos da nossa devocional diária, que o nosso coração, ele se desvia muito rapidamente. Corremos para outros caminhos muito rapidamente e muitas vezes nós não atentamos para isso. Eles estavam desviados e nem sabiam, mas Deus sabe. A lei de Deus, eu disse para vocês, serve de proteção. Tem um texto de 1 João interessante que ele diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, né? Penosos, né? Em outra tradução. Eles não são pesados. É para quê? Para o nosso benefício, para a nossa proteção. Pesado, sabe o que é? Pesado é a mão de Deus. Pesado mesmo é a vida de pecado. Veja, meus irmãos, o castigo chega, verso 5. Eu fiquei com essa aula de novo, né? Porque eu dei aula domingo falando sobre castigo. Os oráculos, eu disse, ainda bem, domingo vai ser Itiel. Aí chega hoje, sou eu. Mas a hora de vocês vai chegar, meus irmãos. Vai chegar a hora de vocês. Assim diz o Senhor, por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Aqui Amós está pronunciando a queda que viria para Judá, 150 anos depois, por meio de Nabucodonosor. O que foi que ocorreu nessa época? 2 Reis, vou resumir apenas com esse texto, 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9, diz assim, no 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Isso foi parte aqui dessa leva, né, que foi em 3 partes aqui, essa invasão da Babilônia. Mas a palavra de Deus se cumpriu em parte naquela época, mas a palavra de Deus ainda se cumprirá também futuramente, o seu juízo, a sua disciplina no tempo presente e o seu juízo futuro. Né? Então tem esse aspecto também do juízo de Deus que virá. Segundo ponto aqui, desprezo ao próximo. Primeiro desprezo foi ao quê, meus irmãos? A lei de Deus. Desprezaram a lei de Deus. E agora eles desprezam o próximo. Eles desprezam o auxílio, o cuidado para com o próximo. Chegou a vez de quem agora? Chegou a vez de Israel. E Deus tem muita coisa contra Israel. Ai daquele que cai nas mãos do Deus irado, do Deus vivo. A história entre Judá e Israel havia sido marcada por conflitos. A apostasia de Israel, diz para vocês, sempre foi mais marcante. Eles eram mais rápidos, mais céleres em pecar. Eles fizeram, sabe o quê? Em Israel, eles construíram 3 templos de adoração, 2 bezerros de ouro. Isso acabava afastando ainda mais de Judá e, sobretudo, ainda mais afastava isso ainda mais do Senhor Deus. Eles disseram, não, a gente não precisa ir para outro centro de adoração, a gente fica aqui mesmo em Samaria. Vamos fazer o culto da nossa própria forma. O que é que eles fazem? Colocam os seus próprios sacerdotes ali, que não eram da linhagem de Arão. Veja que eles estão formatando um culto conforme a sua própria vontade. A gente está falando, enfatizando a questão do culto. O culto não é da forma que a gente entende. Não é segundo as inclinações do nosso coração. É segundo a palavra de Deus. Um culto bíblico, teocêntrico. Um culto cujo Deus é engrandecido. Ele é o único Senhor. Um culto em espírito e em verdade. Culto conduzido pelo Espírito Santo. Não da nossa própria forma. Eles estavam fazendo isso. Sabe por quê? Porque é mais fácil mudar a teologia, mudar a Bíblia, do que mudar a nossa teologia.
é mais fácil tentar mudar a palavra de Deus, do que mudar a nossa vida. Veja que o que está por trás, o pressuposto de toda heresia, eu ouso ao dizer que é isso. Quando alguém se confronta com algo que vai mexer com ele, que vai precisar dele, uma resposta de mudança, ele diz, opa, eu tenho outro caminho aqui. Eu vou mudar a teologia. E fica tudo certo. Israel estava incorrendo nesse erro. De maneira mais célere, né? Depois que se despreza a lei de Deus, em seguida, a gente pode ver que a moralidade ela vai por água abaixo. Primeiro ponto é a lei de Deus, por isso que eu estou didaticamente mostrando Judá e mostrando Israel, mas mostrando que é o povo de Deus. Qual foi a primeira coisa a ser desprezada? A lei de Deus. E depois que a lei é desprezada, meu amigo, não se surpreenda com nada. Não se surpreenda com nada. Olha Israel. Eles perderam o temor do Senhor. O limite agora é a perdição. Todos os pecados de Israel são decorrentes desse estado de apostasia. Primeiro, corrupção da justiça, né? Dos juízes, dos magistrados. Injustiça para com os oprimidos. Veja o que diz os versos 6 e 7. Assim diz o Senhor, mesma forma, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Eles fazem o que mais? Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Os juízes nessa época ficavam sentados às portas da cidade e julgavam certas causas que não iam até o rei. O que é que está acontecendo aqui? Os juízes que estão se vendendo. Vendiam o povo inocente, que não podia pagar a sua dívida, e condenavam os necessitados por nada. Se a gente olhar as outras nações, eles cometiam esse pecado da exploração humana, da escravidão, mas eles estavam fazendo isso com quem? Com as pessoas de outros povos, tendo muitas vezes Israel, né, como vítima principal. Israel está fazendo isso com quem? Com seus próprios irmãos, negando-lhes a justiça, vendendo o povo inocente, não podiam pagar suas dívidas. Depois vai dizer que eles suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. O que é que significa isso? É como se eles, em resumo, como se eles quisessem esmagar a cabeça dos pobres, negando-lhes o direito, pervertendo o direito. O texto vai dizer também que ele perverte o caminho dos mansos. Justamente isso, negando o direito ao necessitado, perverter o caminho. Veja, eles estavam na porta da cidade, e quando diz perverter o caminho, é tirá-los da cidade. Ou seja, você não tem direito. Você não tem direito. Tudo à base de quê? De suborno, de propina, com interesses escusos. Havia um sistema corrupto de enriquecimento ilícito. Pensemos e lembremos que esse era um tempo de prosperidade para Israel. Por isso pode ser algo perigoso. Tem gente que está prosperando em várias áreas da vida, mas espiritualmente, fazer que nem o pastor Flávio, não é assim que ele faz, né? Deus não estava aceitando. Eles eram pobres, cegos e nus, mas estavam tendo um tempo de prosperidade. Às custas de quem? Dos pobres. Justiça, injustiça e opressão. Corrupção moral, no verso 7, parte B, diz assim: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Aqui isso pode estar se referindo a um pai e um filho que deitam com a mesma concubina, com a mesma escrava, ou também aos israelitas que iam para os templos pagãos. Se você se lembra bem, ali nessa prática pagã, havia as sacerdotisas
E essas sacerdotisas e esses que iam prestar culto aos falsos deuses se deitavam com essas prostitutas. Então, isso pode estar se referindo a esse paganismo, esse ato sexual libidinoso aqui, fornicação, imoralidade, adultério, tudo isso num contexto de culto, né? Tudo no contexto espiritual. Veja que quando a gente chega na carta de Paulo aos Coríntios, ele está condenando um pecado, o mesmo pecado de incesto, né? 1 Coríntios, capítulo 5, né? Acho que é ou 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, perdoe. Mas ali estava acontecendo a mesma situação na igreja. Israel é a igreja, gente. A gente está pensando, Israel é um povo lá do Antigo Testamento, não tem pecado. É a igreja, não é? Então isso estava ocorrendo dentro da igreja. Então essa fornicação, a imoralidade, o adultério. Veja que corrupção moral. Tudo começou quando? Quando eles negociaram a palavra de Deus. A lei do Senhor foi desprezada. Depois toda a prática de justiça já não existia. Depois a imoralidade. Não nessa sequência, mas toda a maldade, a gente pode pensar assim, né? Uma profanação contra... Isso é uma profanação contra o santo nome do Senhor. Veja que é um pecado contra o próximo, mas quando a gente chega no final do verso 7, diz assim, profanam o meu santo nome. É o nome do Senhor que tem sido envergonhado. É o nome do Senhor que tem sido profanado. Israel foi chamada para ser luz para as nações, para que todos olhassem para Israel e vissem a forma de viver de Israel e indagassem por que Israel não adora falsos ídolos, por que não adora outros deuses, por que Israel tem esse tipo de conduta. Israel teria que chamar atenção, sendo o quê? A igreja que é o quê? Luz do mundo e sal da terra. Mas eles não cumprem isso. E o que é que eles estão fazendo? Profanando o santo nome do Senhor. O culto a Deus não diz somente respeito a esse ajuntamento solene, não só ao domingo, mas à segunda-feira. Não só à igreja, mas ao trabalho, qualquer ambiente aí por onde a gente passa. A gente tem respeitado o nome de Deus? A gente consegue encaminhar outras pessoas no Evangelho a partir da nossa vida. Não é o testemunho que salva, tá bom? Mas ele pode pavimentar o caminho para pessoas ouvirem o Evangelho. Estava com o presbítero Humberto, um presbítero lá da Central ontem, ele estava falando sobre isso. Há muitos anos trabalhou numa empresa e agora o Ravi, que é o seu filho, está trabalhando na mesma empresa que ele trabalhou já há vários anos e ainda hoje ele escuta lá dos mais antigos funcionários acerca do seu testemunho na época que esteve naquela empresa. E ele era chamado de pastor. Tem gente que fica meio aborrecido, né? Chamado de pastor e tal. Mas isso é um bom sinal, se você está dando um bom testemunho. Se você é chamada de pastora, tem toda a questão da IPB e tal, mas diz respeito muito à sua postura e à responsabilidade, não é? Quando você é chamado de pastor, aí você, eita, que peso, você é chamado de crente, né? Isso é um peso, essa é uma responsabilidade, mas é uma oportunidade que você tem de honrar com o nome do Senhor. Você é um enviado de Deus para aquele lugar. Que o nome de Deus seja glorificado. Que depois que você passar por ali, o caminho esteja pavimentado. Porque tem crente que passa por um lugar que ele destrói todas as pontes possíveis. E depois que outro chega no mesmo ambiente, a coisa está tão arruinada, que daqui que ele reconstrua o que foi destruído, meu amigo, é capaz de outra pessoa morrer. Porque destruiu o caminho. E esses que destroem o caminho, que nem entram no céu, no reino, e nem deixam outros entrarem, eles vão pagar por isso. E quando eu digo isso, eu digo com muito temor e tremor. Será que eu mesmo pavimentei os caminhos por onde eu passei? Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Amados, e se deitam a pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, diz no verso 8, parte A do verso 8. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. O que é isso?
A roupa, nessa época, ela tinha uma escassez maior e era mais valorizada, porque a túnica que você usava de dia e de noite ia ser seu lençol. Muitas vezes, os mais pobres, eles iam até os ricos e empenhavam a sua roupa em troco de dinheiro para poder se alimentar, trocando por alimento. Só que a lei de Israel dizia que, ao anoitecer, essas roupas deveriam ser devolvidas, para que o pobre não ficasse no frio. O que é que eles faziam, os ricos? Eles iam para o pé de qualquer altar, ou seja, para um templo pagão, enchiam a cara e deitavam sobre essas roupas, enquanto os pobres estavam lá, no frio. Isso é uma injustiça terrível. E Deus está vendo. Está condenando Israel por essa prática horrenda. Eles estão... Está vendo aqui que não há limites para promiscuidade, para impiedade, depois que a gente abandona a lei do Senhor. Eles pegavam essas túnicas e usavam como uma cobertura do chão. No verso 8 ainda diz, bebem o vinho dos que foram multados. Certamente uma multa injusta, que a gente está no contexto de injustiça aqui, né? A gente não poderia esperar agora que fosse algo justo. Era uma multa injusta, dos justos, né? E eles bebiam vinho. Esse é o desprezo. Eles desprezam a lei de Deus, eles desprezam o amor ao próximo. Em último lugar, irmãos, eles desprezam a bondade de Deus. E aqui a gente vai entrar nos versículos 9 em diante e diz assim, todavia, agora entra em todavia, um contraste entre a maldade de Israel e entre a bondade de Deus. Deus podia falar da justiça logo, né? Que ele vai falar da punição, mas ele vai falar, antes disso, ele vai tratar sobre a sua bondade, para constranger o camarada mesmo. Ele diz, todavia, ele agora vai falar da bondade, mas não da bondade dos oprimidos. Porque se eu pensar na bondade dos oprimidos, eu digo que o povo é bonzinho, né? Os pobres, eles não merecem não merecem sofrer. Não tem essa redenção por causa do seu status social, né? Porque eles estão na base da pirâmide. Não, na verdade, todos somos pecadores. Ninguém é redimido porque é pobre, não. Por isso o parâmetro aqui, mas os pobres precisam ser tratados de maneira justa. Precisamos exercer esse amor, não só para com os pobres, mas para com todos os homens que carregam consigo a imagem e semelhança de Deus. E muito mais, a maior responsabilidade da igreja é para com os seus irmãos. Não é um princípio? Né? Até no Novo Testamento a gente vê isso. A instituição dos diáconos é para quê? Para assistir os irmãos da igreja, primeiramente. Veja o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo, olhem para mim, o que foi que eu fiz por vocês? E ele diz assim, eu destruí diante deles o amorreu. Foi diante dos olhos do povo, e aqui está remetendo a terra prometida, né? Os amorreus são os adversários lá, dos gigantes que tinham para serem derrotados pelo povo de Deus, e foi o próprio Senhor que abençoou e que deu aquela terra para o seu povo, com Josué, né? Josué que é sucessor de Moisés. Todavia eu destruí diante deles o amorreu. E aí ele vai mostrar duas árvores fortes, frondosas, dizendo assim, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí, a expressão destruir, duas vezes aqui. E destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Ou seja, eu aniquilei. No sentido de mostrar que o Senhor Deus é poderoso e deu a terra ao povo. Que nas suas concessões ainda deixou o povo, né? Os adversários por ali. Mas eu dei vitória a vocês. Mas ele volta um pouco na história. E no verso 10 ele diz, também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Está mostrando da época lá do povo de Israel no Egito. Deus leva a sua nação ao Egito, eles passam ali 430 anos.
Depois, com braço forte, né, conduzido por Moisés, o Senhor Deus faz com que eles saiam ali do Egito. Abre o Mar Vermelho. Durante 40 anos eles estão ali, são conduzidos no deserto, com a presença de Deus poderosa, de dia e de noite, sustentando. Nem o chinelo dele se desgastava, né? As roupas eram preservadas. Ele está mostrando, e esse é um evento salvífico tamanho, né? No Antigo Testamento, mostrando essa redenção do povo de Deus. Eu que vos salvei, eu que abri o Mar Vermelho. Vocês não tinham nenhuma condição de preservar as suas próprias vidas. Eu assim o fiz, por graça, por misericórdia, até que vocês possuíssem a terra do amorreu. No verso 11 ele diz, dentre os vossos filhos, e aqui ele vai começar a falar da geração posterior, dentre os vossos filhos eu suscitei profetas, os meus arautos, e dentre os vossos jovens nazireus. E ele ainda pergunta, não foi isso que eu fiz? Para Israel responder, foi, o Senhor fez isso. Fala aqui do nazireu, né, o voto do nazireu, indivíduos que faziam esse voto, essa pessoa ela se abstinha de cortar o cabelo, né, beber vinho, tem outra coisa também, tocar em cadáver. Mostrando aqui que era uma pessoa consagrada, né, a Deus. Deus está dizendo assim, eu levantei pessoas consagradas a mim, e profetas, para anunciar a minha lei para vocês. Deus estava fazendo coisas maravilhosas, e eles nem conseguiam perceber isso. Veja tamanha cegueira. Porque para um pai, acho que uma das coisas mais formidáveis é ver o seu filho andando na lei do Senhor. Quando você vê o testemunho do seu filho, de um parente, alguém que está próximo, você vê o testemunho do Evangelho, isso lhe faz dar graças a Deus, isso até lhe fortalece na fé, isso lhe traz tanta alegria. Mas a cegueira é tamanha, que eles não conseguem perceber o que Deus está fazendo dentro da própria casa deles. E muitas vezes é assim na cegueira espiritual. Deus está fazendo algo na vida do seu filho, Deus está fazendo algo na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, mas você não consegue perceber, e espiritualmente você está lá atrás. Não porque os fracos na fé também têm vez, né? Mas porque despreza a lei do Senhor de maneira sistemática. Não andam na lei do Senhor. E Deus está falando aqui o que está acontecendo debaixo dos olhos deles. Vocês não estão vendo, não? Isso é sinal da minha misericórdia, porque todas as vezes que Deus vai renovando as gerações aqui na igreja, é sinal da misericórdia dele, não é? E chamando pastores, e chamando diáconos, e chamando presbíteros, e chamando novos presidentes de UP, de mocidade, enfim, do coral, né? Líderes do coral. Deus é renovando a sua graça. E o povo tão cego não estava percebendo. Eles estavam desviando os fiéis. Olha o que eles estavam fazendo, gente, no verso 12. Meu Pai do céu. E a gente está caminhando para o fim, viu? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Ao invés de darem glória a Deus, eram os filhos deles. O que é que eles estavam dizendo? Se calem. Se calem. Aos nazireus, ao invés de ajudarem e terem-nos como exemplo de consagração, estavam dando vinho, dizendo assim, bebe um pouquinho, rapaz. Que legalismo é esse? Vai. O texto vai nos dizer o que eles estavam fazendo, porque é muito mais fácil calar o profeta e seguir e desvirtuar o caminho do justo do que seguir o seu bom exemplo e do que atentar para a voz de Deus que fala através do profeta. É muito fácil calar um profeta. É só não curtir o canal da igreja e não seguir. Você não vai estar sendo notificado ali. Você não vem para a igreja e se vem, fica disperso. Ou não fecha a sua Bíblia em casa. É muito fácil calar o profeta, né? Muito fácil. Verso 3, eis que farei oscilar a terra. E agora a consequência disso. A conta que chega, né? Eu vou fazer oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes.
Aqui é como se fosse um jugo. Eles estão carregando um jugo tão pesado que isso ia marcar a própria terra. Como se eles estivessem assim com dificuldade de andar por causa desse peso, desse jugo. É inconcebível um negócio desse. Porque, veja, Deus nos libertou do jugo da escravidão. Não é isso? Nós já fomos libertos já ali. É como se aquele que uma vez foi iluminado, né? Como Hebreus vai nos mostrar, ele voltasse aos mesmos caminhos. Eles voltam. Essa promessa se cumpre 60 anos depois, através dos assírios. Era mais rápido, aos 150 depois Judá ia cair, mas 60 anos já estava bem pertinho. O fruto já estava quase totalmente podre. Chegariam até lá, Samaria ia cair. E seria um tempo tenebroso para Israel. Eles iam perder a terra, em resumo, os templos que haviam construído, os sacrifícios seriam cessados, os profetas seriam mortos, seus jovens seriam levados como escravos, as crianças, jovens e os velhos ou seriam mortos ou seriam deportados. Isso nos mostra que o pecado nunca vale a pena. O pecado nunca vale a pena, meus irmãos. E esse aqui, esse Deus, essa é a sentença de um Deus que sabe fazer justiça, que sabe disciplinar, porque Ele é santo, Ele é onisciente, e Ele não está preso a qualquer questão de segunda ordem, qualquer questão emocional, ou não tem os seus pupilos, os seus bonzinhos, né? Dizendo assim, esse é chegado, né? Isso aqui eu vou tratar diferente. Não. Ele trata segundo a sua justiça. E segundo a sua misericórdia também. Por quê? Porque esse juízo sobre o povo de Deus não é final. O Senhor ainda continua a oferecer a sua misericórdia. O Senhor, ainda na sua justiça, Ele é generoso. Ele é misericordioso. Na sua justiça, Senhor, lembra da tua misericórdia? Quem foi que orou assim? Foi Abrão? Na tua justiça, lembra da tua Abacuque, né? Na tua justiça, Senhor, lembra da tua misericórdia. Cheguei bem pertinho, né? De Abraão para Abacuque. Lembra da tua misericórdia, Senhor. Lembra da tua misericórdia. Tem um texto de Abacuque. E eu tinha anotado justamente isso. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, que Deus nos conceda da sua graça, para que no ato da disciplina sejamos misericordiosos, que sejamos justos. Talvez você tenha disciplinado tão pesadamente alguém nesses dias. Talvez você tenha pesado a mão de maneira tão desigual nesses dias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que esse Deus que é santo. Nesses dias, Heitor foi disciplinado. E geralmente lá em casa, ele, depois da disciplina, a gente ora, né? Às vezes eu trago algum texto, uma pregação com couro quente, né? Mas ele mereceu, eu acho que ele mereceu ser disciplinado. Ó, nossa dificuldade, né? Daquela forma. E ele disse, depois de ser disciplinado, ele disse, papai, vamos orar? Eu disse, vamos, filho, vamos orar. Ele começou a orar. E quando ele começou a orar, eu comecei a ficar tão quebrantado. E ele disse, Senhor, me ajuda a fazer a coisa certa. Né? Aí eu comecei a chorar. Aí depois que terminou, eu fui confessar meus pecados a Deus. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. É um injusto exercendo justiça. Não é um desafio tão grande, irmãos. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Mas, queridos, só uma última palavra aqui. Tenhamos cuidado com a nossa vida. Porque quando a gente peca de maneira deliberada, a gente está crucificando novamente o Filho de Deus.
Hebreus 6 nos diz isso. Quando a gente peca, a gente está desprezando o próprio Cristo. A gente está calando o próprio profeta. A gente está dizendo que esse nazireu, a sua vida de consagração foi vã. E que o seu sacrifício também não valeu a pena. Que o Senhor nos livre do mal, irmãos. Em nome de Jesus. Ele disciplina o filho, a quem ele ama. Que na sua justiça ele se lembre da sua misericórdia. E ele tem lembrado. Amém, meus irmãos? Queria convidar o pastor para encerrar orando.